Eu fiquei pensando qual o melhor formato para fazer esse vídeo, o mais adequado que eu consegui pensar, dar uma improvisada de forma rápida, senão nunca ia sair. Uma observação pertinente, pode parecer bobo, ordinário ou até mesmo trivial para alguns, mas antes que falem, engraçadinho, então o vídeo bugou, erro de edição, na verdade não, eu propositalmente inverti o vídeo de ponta cabeça para servir como leve detalhe e lembrete de que muitas vezes o lado contrário, bizarro, pode ser o formato correto de chegar às coisas. Dito isso, há alguns uploads atrás eu mencionei dos sonhos premonitórios e tem muita coisa que tá ocorrendo certinho, eu não estou seguro o suficiente de abrir tudo e passar toda a informação, porque eu não posso confirmar 100% que vai ocorrer tudo em exatidão como sonhei. Fora que tem outro ponto, são coisas que eu sei que estão acontecendo e é isso que importa, ainda que outros não acreditem, tudo bem, ok, mas eu sei que tá funcionando e pra mim é o que basta. Tudo tá se cumprindo como uma engrenagem. Todo dia que acontece algo, eu estou anotando, como dá pra ver na tela. Fiz meio que um termômetro conforme alguns acontecimentos chave vão ocorrendo. Não teria sentido eu fazer todo esse rabisco se não fosse por nada. Eu anoto, alguns eu sei com antecedência por causa do episódio lá dos sonhos premonitórios, mas não é uma regra que seja sempre assertivo. E acredite quem quiser, eu já até sonhei com essa lista completa, mas tem easter egg aí, como mencionei anteriormente, só lembro mais coisa conforme passa o tempo, chega mais perto. Seria basicamente o termômetro do fim. Estamos perto da linha vermelha, mais precisamente na transição linha laranja para vermelha. E esse vídeo é justamente sobre isso, alguns problemas e comentários rápidos. Não sei se eu que tô vivendo uma Matrix ou sei lá o que, igual na cena do filme que o Smith fala, né, pro Neo, people just living up their lives, alguma coisa assim, que é pessoas vivendo suas vidas, oblivious, completamente dormentes. Consideremos os ocorridos recentes, dizem que o Papa morreu, que eu tenho certa desconfiança, bem no dia da Páscoa, mas enfim. Mas tudo bem, vamos com essa versão. Aí dizem algumas profecias que esse era o último Papa e com a partida dele vinha supostamente um falso profeta, como se fosse o braço direito do anti-C. E adivinha, já tem algumas figuras aí aparecendo. Então podemos ter aí o falso profeta, o anticristo e tá faltando o quê? A marca da BSTA, como eu falo. Bom, pensa o seguinte, é tipo um cavaleiro. Você só vai descobrir que ele é um cavaleiro quando vestir armaduras. Tem isso, ele pode ser apenas mais um. Ou seja, ambos são apenas mais um falso profeta e anti-C. Tem muitos outros por aí, mas a aparição da marca vai apenas evidenciar, revelar e cravar quem veio e para quem veio. Aqui eu linko o que eu acredito muito mesmo, que pode desbloquear a vinda da marca, seria uma Pan 2.0, mas isso é uma teoria minha. Porque esse advento pode desestabilizar o mundo de tal forma que seria a situação perfeita para abrir a porta para a vinda da marca, na minha visão. Aí eu fico me perguntando se é sério mesmo, é sério que só eu tô enxergando isso? Estamos prestes a entrar numa Pan 2.0, que pode ser até 50 vezes mais letal, ou até mais. Fora que já saiu até um vídeo importantíssimo de um documento que tá ocorrendo o caso do mesmo jeito que foi em 2019/2020 na China. E só tem tipo 12 views, pelo menos na atual data que gravo isso. Ou seja, num dos vídeos mais importantes que dá uma informação preciosa para entender o que tá acontecendo, manteve-se sobreposto, esquecido, nem alcance tem. Fica aí para quem quiser testar, joga rápido no chat GPT. Efeito de uma Pan 2.0 de H5N1. E spoilers, né? Corpos dentro de casa, vários lugares fechando, restaurantes, comércio, etc. Já era. Um monte de gente vai ficar desempregado e ficam me perguntando se não é aí que entra o MyRebuild que tantos falam, né? Aquela tal da renda básica universal. Aí você conecta com aquela patente bizarra da Microsoft que saiu bem da pandemia, por sinal, WO 2020-060606. Mas, como sou meio ignorante nesse tipo de assunto, não vou me arriscar a falar muito mais que isso. É só que, sei lá, sabe? Parece um momento muito oportuno proposital. Já anexando, sabendo disso, uma perspectiva que quis me colocar. Eu tava em off, então eu aproveitei, se é que eu posso dizer assim, pra exercitar mesmo que por uma última vez. Porque eu também sei que depois disso, tipo, ovo e frango, muito provavelmente vai estar tudo desaparecendo. Na verdade, depois disso, é bem possível, provável, que vai acontecer outras coisas mais violentas, mas essa é uma conversa que nem todos estão preparados para ter. Dá pra dizer o seguinte, a construção desse mundo não será mais a mesma. Eu até senti falar uma coisa, existe uma certa leveza em abandonar, parar com as coisas desse mundo, sabe? Não tem aqueles cenários de estilo pós-apocalípticos, tipo The Last of Us. E eu tava reparando a beleza da natureza tomando conta das coisas, a paz do silêncio. Não tem mais aquele corre desgraçado, né? Treino, é dinheiro, é sair daqui, vai pra lá, sair de lá, vai pra outro lugar. As pessoas não param quietas. O ser humano se tornou um escravo do labirinto. Alguns se tornaram até viciados nesse labirinto, que muitos mascaram como uma rotina produtiva, sendo que ao fim do dia a pessoa acaba vivendo à base de remédio e tentativa de anestesiar o vazio. Aí a mente já não encontra descanso, o coração exausto, e a grande maioria das pessoas aprenderam a amar, e eu não entendo como, esse ciclo prisão de um dever com esse mundo que nunca termina. A paz se torna um conceito distante, e o que resta é uma existência não viva, à espera de um alívio que nunca chega. Próximo tópico que eu queria falar aqui é um tanto esquisitérrimo pra mim. Eu tava reparando alguns vídeos de coaches e pessoas que falam mude tal coisa, manifeste isso, conquiste aquilo. Vi pipocando aqui na versão zerinho do YouTube essas recomendações. Só que o engraçado é sempre conteúdo exaltando o materialismo,
mas nunca o espiritual. Por isso eu nem assisto. Além de que vejo certas incongruências aí. Isso vai conflitar quando chegar a marca e não falta muito tempo, a meu ver. É engraçado porque até os ateus já estão falando que o relógio do juízo final falta poucos segundos para meia-noite, que é o horário da catástrofe, do apocalipse, algo do tipo. E tem uns cristãos que acham que tem muitos anos. Isso é outro ponto que eu acho quebradérrimo. Mas voltando, muitos desses coaches e espiritualistas de estética dizem que querem te ver bem, mas só não melhor que eles. Isso é um detalhe importante de se mencionar. No fim, esses vão ser obrigados a mostrar de que lado estão. E já até tem outro vídeo que tinha sonhado com um youtuber famoso que acabou aceitando a marca e ficou desconsiderando a informação. Então, é muito provável, para quem acompanha vários criadores de conteúdo, esses vão ter muitas revelações e surpresas por aí. Enfim, quem é espiritual sempre vai conflitar brutalmente com quem é material carnal. Agora, somando tudo, dos sonhos premonitórios, mais esse treco da PAN 2.0, e quem sabe aí na vinda da marca após isso, acho que dá pra entender o porquê eu já não tenho mais nem como ter o mesmo psicológico nem mentalidade igual da grande maioria. Não digo isso no sentido de ser presunçoso, estrelinha ou diferentão, é só que aquela história, alguém que vê algo antes sofre das consequências por antecipação. Tipo, sei lá, imagine um soldado que estava no campo de guerra, é diferente de alguém que só lê ou ouviu falar da guerra. Porque esse treco do sonho que eu falei e pré-visualização do que vai acontecer, querendo ou não, é uma informação que mói o teu psicológico. O melhor exemplo que eu gosto de citar é o seguinte: imagine que você é um artista ou uma artista e durante o ano você pinta 12 quadros, daqueles bem grandes e cheios de detalhes que é impossível fazer um igual. Não uma regra que você consiga terminar um quadro por mês. Pode ser que alguns demorem mais, já outros sejam mais rápidos e demorem menos. Agora, imagine a situação. Você já sonha com que pintou nos 12 quadros, em todos os mínimos detalhes, sai exatamente igual. Só que você já sabe o que vai pintar, antes mesmo de sequer chegar aquele ano, momento específico. No meu caso, eu sonhei com esse premonitório mais ou menos, foi algo entre 2018 ou 2019 por aí, e só foi acontecendo dos 2024 para 2025. Ou seja, voltando pro exemplo do quadro, por mais que você tente se esquivar e tentar desenhar outra coisa, querendo ou não, é algo automático. Tudo se cumpre. Aí, digamos que no último quadro que você pintou ao final do ano, logo após esse último quadro finalizado, veio um acontecimento chave que selou o destino da sua alma para sempre. Esse sonho que eu tive foi algo bem próximo desse exemplo que eu acabei de dar do quadro. Bem nessa vibe. Por isso eu tô anotando tudo. Porque na realidade é algo crítico sim. Não só pra mim, mas pra humanidade inteira, ao meu entender. Só que poucos se apercebem disso. Mesmo que eu não tivesse tido esse sonho, só se fosse errado. Se você costurar as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, você já chegaria nessa conclusão. Um detalhe menor que eu percebi nesse sonho também: não adianta tentar burlar, esquivar ou tentar pular, é como algo automático. E eu me baseio por imagens, thumbnails e alguns acontecimentos chave. Em suma, eu fico bem atento a tudo, porque pra mim esse é um momento de análise e separação. Acho estranho, parece que as pessoas vivem como se não tivessem passado pelo C19. É muito bizarro essa cegueira, ninguém nunca ouviu falar da marca da vergonha, da picada da cobra, né? 666. Em poucas palavras, não tem como você se preparar pra isso, só tem como você reduzir o nível de perda, trabalhando o desapego material e melhorando o espiritual. Um outro advento que eu quero compartilhar aqui também, se isso serve de testemunho, talvez além de mim, só tem mais uma pessoa que sabe disso que eu irei falar agora. Não contei pra ninguém, mas como tá tudo no pós-créditos, ao meu entender, já posso falar, não resta muito mais tempo. É um tanto sério, que teve um certo período não tão recente, que eu passei por uma certa situação bem bizarra e destrutiva. Como eu gosto de dizer, o inferno subiu pra cima, o literal purgatório. Eu até digo, vivi um pedaço do purgatório. Acho que deu pra experienciar uma centelha de como vai ficar esse mundo na podridão. O período final, provavelmente pós-marca, quando só os piores dos piores estiverem sobrado aqui. Após esse certo acontecimento que literalmente drenou, estraçalhou tanto minha energia quanto o meu lado espiritual, aí eu fico pensando como tem certas pessoas quase que mataram outras, só que de forma subliminar. Muitos não usam arma nem faca, mas só na palavra e atitude. Assassinos indiretos, e mesmo assim essas mesmas pessoas continuam vivas, como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas fica o recado: como um semi-assassino assassina espera viver normal, entre aspas, se é que você me entende, após ter matado uma parte de outro indivíduo. E o pior é que existem muitos desse tipo, fazem muitas vítimas e estão vagando por aí. Ceifadores psíquicos cortam a essência de outra pessoa bem na raiz. Pra mim, gente desse tipo já estão mortas por dentro, porque você dá aquilo que você tem, então já se sabe o resto. Se você só transmite opressão e trauma, de certa modo, é porque você só tem isso dentro de você. As famosas pessoas, né, que parecem uma pilha de energia negativa, só de chegar no ambiente já dá pra sentir o peso no ar. Até hoje eu lembro que tive uma noção plena, uma certeza até que um tanto sobrenatural, é difícil de explicar em palavras, simplesmente uma intuição, um sentimento muito forte de que Deus, ou se pode colocar até com um anjo, que emprestou um pedacinho de energia para que eu continuasse, pelo menos é assim que eu coloco. Se não, já era botar 7 palmos abaixo, entendendo o que quiser com isso. Depois de uma oração que eu fiz um dia bem crítico, não tinha como eu sobreviver, não tinha. Hoje eu tenho uma convicção quase que automática que eu tenho um acordo
quase como se fosse um pacto mesmo. E eu só estou aqui muito provavelmente, tudo indica isso, com base em vários rabiscos e pensamentos que eu fiz, cheguei à conclusão que eu só estou aqui pra morrer por ele, por Cristo. Uma troca mais do que justa, seria mais que minha obrigação fazer isso. Ele me salvou do vômito desse mundo. E reparando em relatos e testemunhos de outras pessoas em entrevistas, ou no próprio YouTube também, e é incrível como que a intuição é algo tão certeiro e específico de pessoa pra pessoa, alma pra alma. Como se sabe que é exatamente o que é. Tipo, não atravesse aquela rua, não coma tal coisa, não entre em tal lugar. É curioso isso. Depois de todo esse episódio também me fez perceber uma coisa. Tem gente que só está perambulando por aí, mas não está viva. Em outras palavras, só existe pra pesar na terra. No próprio YouTube mesmo tem um criador de conteúdo que eu assisti há um tempo atrás, contando a história da vida dele. Tava falando que um membro da família dele era uma pessoa muito má, muito sem alma, vivia infernizando tudo. Até que chegou um determinado ponto, quando esse membro da família dele já estava nos finalmente, porque não tomava os remédios direito, era muito arrogante. Aí, esse membro da família ligou para esse youtuber, criador de conteúdo, disse que queria ir na casa para ajudar, sei lá o que, não sei o que lá. Mas quando esse criador de conteúdo disse que não dava, não queria, porque ele já tinha filhos, estava ocupado, acredite se quiser, esse membro da família dele desligou o telefone e morreu logo em seguida. Ou seja, dá-se a impressão que literalmente existem pessoas que só vivem, só existem enquanto estão fazendo coisa errada ou infernizando a vida de alguém. No dia que não conseguem mais, aí morrem. Por incrível que pareça. Bom, pelo menos nessa história dele, isso ficou bem evidente. E hoje eu entendo um pouco melhor isso. E antes que comecem a dizer que isso é só problema de geração X, Y, Z, eu acho totalmente cuspir pra cima falar de geração. Por isso que eu odeio falar desse assunto. Porque se você fala mal de qualquer geração, automaticamente você tá falando mal de todas as que vieram antes. Isso pra mim já marca, vira filtro, que a pessoa que fala esse tipo de coisa não se coloca no lugar do outro, zero empatia, comportamento e como você decide investir seu tempo. Tem mais a ver com a índole do que qualquer outra coisa. Tanto que se não fosse assim, não teria gente velha e canalha. Aí falam, mas a geração atual não trabalha e não estuda. Tá, e quem também estuda e trabalha e usa do dinheiro e conhecimento só pra fazer cagada? Então, numa regra, para ter caráter não precisa ser de uma geração específica. Isso é algo que você escolhe, não uma classificação padrão pré-definida. Além de tudo isso, outra experiência / acontecimento importante, interessante também de se compartilhar aqui, é que logo após eu começar a gravar vídeos mais relacionados às escrituras e ao âmbito espiritual, um monte de advento estranho começou a acontecer comigo. Desde escutar voz à noite, como se fosse grito abafado, até pessoas próximas de mim que já acordou cuspindo sem conseguir respirar. Eu não sei se chegou a cuspir sangue, porque eu só recebi o relato, não cheguei a ver. Foram sonhos bem viscerais e outras coisas bizarras nesse naipe. Quem sabe um dia eu conte mais abertamente, embora eu não ache muito provável nem inteligente fazer isso. Talvez seja por isso que a maioria não gosta de mexer com esse assunto, nem sequer menciona a Bíblia, porque com certeza um monte de encosto começa a cravar em cima. É só voltar a Deus, faz o teste. Inclusive, dá pra citar aqui, alguns podem achar engraçado ou levar pra zombaria. Até um filme de herói bem famoso que um vilão ali passa por essa situação de ser atormentado, na verdade por uma entidade. E só posso dizer exatamente aquilo, sem tirar nem pôr. Bom, depois de toda essa somatória de conteúdo, não significa que tudo que eu disse vai acontecer a 100% em quesito aos sonhos premonitórios. Até porque eu não tenho bola de cristal, visões da Raven. É só que não custa ficar atento. Todo e qualquer tipo de desconsideração, desprezo de informação é de extrema insensatez, na minha opinião. Aquela coisa, ignorância de deixar para se preparar na última hora. Só que na regra espiritual, a morte ou outras ocorrências graves não vão pedir permissão para acontecer. E na vida, igual no livro que li lá, a grande maioria da massa é incrivelmente propensa a se dedicar a assuntos materiais / mundanos, mas quando se trata de alma ou algo espiritual, a maioria chega até a ficar com sono pra falar desse assunto. Esse ponto me leva a crer o quanto que esse mundo tá chegando no limite do absurdo. O quanto a maioria esmagadora das pessoas média base já se engessaram no formato de vida tão bizarro. Chegou já num ponto que pra entender você teria que ficar louco. Acho que talvez, quem sabe, eu tenha começado ou beirado uma conclusão de tentar entender esse mundo, como funcionam as engrenagens desse reino dos porcos. A questão chave é, na medida quanto mais você se importar com as coisas daqui, isso só vai servir pra deixar você mais insano. Porque pra quem vive só do material, tocável, palpável, no dia que o material envelhece ou quebra ou então abandona a pessoa, aí só resta espaço pro desespero e desilusão. É muito óbvio isso. Além do mais, a maioria já faz tudo de qualquer jeito aqui. Não importa a forma, o meio ou como você consegue, o dinheiro, casa, relacionamento. O que importa é que você consiga, custe o que custar. Afinal, é uma corrida e nessa corrida vale de tudo. Só que quem é mais atento vai perceber o nojo, as tripas, as entranhas desse lugar. Como eu gosto de dizer, tem certas pessoas que foram vomitadas desse mundo, não tem mais lugar pra essas. Pare pra pensar, quando alguém acha a cura do câncer, misteriosamente some. Quando tem uma boa ideia pra um projeto, é deixado de lado. Quando quer fazer as coisas direito, outros exigem que faça de qualquer jeito só pra ter pertencimento. Então assim, esse reino já tá ficando inviável.
passou do prazo de validade, como eu falo. Todo esse assunto me fez recordar, inclusive, tinha um antigo conhecido meu que, olha, é pra jogar o cérebro no lixo, certas coisas acontecem aqui e as pessoas simplesmente apagam da memória como se fosse a atitude mais normal do mundo. Não existe psicológico, não existe emocional, igual Smith fala lá, né? Só tem eu. De forma resumida, as pessoas só querem completar uma cartela invisível, relacionamento, dinheiro e ego bem alimentados, só que esquecem de uma coisa. Ao longo da estadia aqui, muitos forçam para conquistar essas coisas, chegando a tal ponto que se tornam criaturas ocas, amaldiçoadas com o tempo. Eu, sinceramente, não gosto de ficar perto de gente assim, não. Como eu disse, não importa como você consegue, contanto que consiga o que importa. E justamente por esses e tantos outros motivos, pra mim, na minha opinião, minha lente, meu ponto de vista, quanto mais tempo passar aqui nesse reino das trevas, mais eu quero estar distante das coisas desse mundo. Já dá pra ver os sinais, até aquilo que está escrito em Apocalipse, 3 serão contra 2, etc. Vale lembrar, apesar de alguns não acreditarem, o livro de Enoque menciona que os anjos tiveram filhos com as mulheres do reino humano e deu o caos que deu, mas tem um detalhe bem curioso e importante aí. Olhando por outro ângulo, quem muito tem, muito é cobrado. O matar das paixões tem total sentido nesse mundo. Esse é o aprendizado. Até os anjos tinham um propósito, até eles tinham regras a obedecer. Assim como Jesus não veio aqui a passeio, vale lembrar que ele nem deixou descendentes e nem teve bens, etc e tal. Termino o vídeo dessa forma, deixando o seguinte pensamento, reflexão simples. Qual o verdadeiro motivo de estarmos aqui? É importantíssimo dizer que Jesus foi até o inferno por nossa causa, ou, para mais simples compreensão, ele mudou certas configurações do reino espiritual por nossa causa. E é o mínimo da nossa parte voltar-se a ele.